E aí me vem aquela memória, brigam Espanha e Holanda pelos domínios do mar, eles não sabem que o mar é de quem o sabe amar. Meu pai é mineiro, ele nasceu em Sete Lagoas, que é uma cidade no interior de Minas, a 70 quilômetros de Belo Horizonte. É formado em psicologia, então foi uma pessoa que se dedicou aos estudos, fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, uma série de especializações, então uma vida acadêmica muito rica. Ele era um estudioso criativo, né? Ele tinha uma facilidade muito grande de entender os pensamentos. Muito criativo, muito inovador, aquele que pensa muito à frente e puxa todo mundo para ir com ele, que eu acho que ele tinha muito essa característica. Com muita energia para lutar pelos ideais, né? E para nos movimentar como grupo, nos organizar como grupo. Acho que de genial, assim, o que fez com que ele pudesse ser tão potente em todo lugar que ele atuou foi essa questão dele ter essa compreensão clara do que era a desigualdade social brasileira, desse mecanismo e ter buscado se aprimorar nesses conhecimentos em todas as frentes que ele chegou perto, assim. O Brasil tem um problema social radical, um problema social profundo. E se nós brasileiros não formos capazes de refletir sobre esse problema social, dificilmente nós poderemos superá-lo. Então, por isso se coloca como fundamental a reflexão sobre o tema da desigualdade social. E ele não percebia a desigualdade como um tema entre outros, como absurdamente... inclusive, certos consensos científicos definem como se houvesse um tema sobre desigualdade, um tema sobre gênero, um tema sobre não sei o quê. Completo absurdo isso, você dividir a realidade nesse tipo de fragmentação, né? A desigualdade era o tema mais importante. Das contribuições que Marcos deixou, principalmente em relação à questão das drogas, eu acho que a questão racial, que ele já trabalhava na psicologia, e a questão de classe, né? E isso vai aí na direção dos estudos que o Marcos fez lá com o Gessé, né? De tentar compreender também nesse fenômeno das drogas como isso é atravessado pela questão da classe. Era preciso constituir uma subjetividade no brasileiro que dissesse assim: é normal que crianças sejam maltratadas, é normal que gays, lésbicas sejam maltratados, é normal que negros sejam maltratados. É normal que pessoas morram de fome. Ser brasileiro significa ser um sujeito dotado de um tipo de subjetividade que admite a desigualdade como um elemento de natureza. A preocupação com a desigualdade social, eu diria que era de muitos de nós, mas ele tomou isso como um aspecto e centralizou e configurou como uma questão importante para a pesquisa em psicologia e de um jeito novo, no sentido assim, de que é a psicologia, mas é a psicologia no diálogo com outras áreas. Estou dizendo para vocês que nós, psicólogos, quando armamos a nossa luneta, dirigimos a nossa luneta para a desigualdade social, nós vamos perceber que a reprodução da desigualdade social no nosso país, ela tem razões históricas, sem dúvida. Não se pode explicar a desigualdade social de um país como o nosso sem levar em consideração que nós tivemos quase 400 anos de regime escravocrata. No ano de 87, teve a primeira Conferência Mineira de Saúde Mental. Nesta conferência, o Marcos Vinícius fez uma intervenção na conferência que mudou completamente o rumo da conferência. E já falando, não, nós temos que mudar o rumo dessa discussão. Essa discussão não pode ser uma discussão burocrática,
tem que ser uma discussão mais ampla do que nós vamos construir no Brasil. O grande carisma dele era essa coragem de enfrentar a instituição, né? Ele falou, vamos construir um movimento social de uma luta antimanicomial. Entendamos também, o início da luta antimanicomial foi um enfrentamento com os proprietários de hospitais psiquiátricos que ganhavam, que lucravam com essas internações. Então não foi fácil para a luta antimanicomial, para constituir a reforma psiquiátrica e fazer essas mudanças de paradigma. O processo da reforma psiquiátrica brasileira começou com a vinda do Franco Basaglia ao Brasil. Então já começou um processo de humanização mínima dos estabelecimentos psiquiátricos. E entenda-se humanização, colocar porta em banheiro, colocar roupa em paciente, que eles ficavam nus, comiam papa, tipo uma lavagem, comer com talher. E aquelas internações pareciam que não acabavam nunca. Eram prolongadas. Fiquei mais de 15 dias no quarto forte, gritando todos os dias. E ele foi a pessoa que falou, nós temos que escolher um dia para ser um dia nacional dessa luta. Para que seja um dia em que a sociedade discuta nas ruas, nas universidades, nas praças, a questão da saúde mental, a questão do louco. O dia 18 não foi uma escolha dele, foi de um coletivo, mas quem deu a ideia, quem liderou esse processo foi o Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius tinha essa propriedade, né, de embelezar o movimento. Ele era tipicamente um militante, mas ele era um animador cultural. E uma coisa que foi fundamental foi a participação do Marcos Vinícius também para ajudar na elaboração da lei, né? Paulo Delgado, a lei que hoje é a Lei 10.216, aprovada em 6 de abril de 2001. A lei é para mudar e reorientar a assistência psiquiátrica no Brasil. E houve uma mudança. Nós não tínhamos nenhum direito. Barbacena era um campo de concentração, Juqueri era um campo de concentração, ali em Jacarepaguá era outro campo de concentração. O que antes era a recepção dos pacientes virou uma outra coisa, virou acolhimento. É um outro conceito, é uma outra lógica. Isso é inventar a teoria para dar sustentação para a empiria. A grande conquista é que nós fechamos muitos leitos em hospitais psiquiátricos nesse país, nós conseguimos uma inversão de gastos e com isso a gente tem uma geração de usuários que antes estavam fadados a morrer dentro dos manicômios, que estão aí, né? Estão comemorando o 18 de maio, estão participando dos eventos, estão trabalhando, muitos deles, estão reconstituindo suas vidas. O Marcos defendia muito isso, por isso a marcha Brasília era Brasília vai ouvir nossa voz. Aí 3.000 usuários estiveram em Brasília num evento belíssimo, né, que ele foi pensando como que construiria essa marcha. E aí os usuários tiveram audiências com vários ministros, direitos humanos, saúde, educação, assistência social para reivindicar direitos. O Marcos Vinícius dizia para nós, a voz do usuário é inequívoca. Eu tinha acabado de assumir o posto de ministro dos Direitos Humanos em dezembro de 2005. Eu fiquei lá durante 5 anos e nos primeiros meses de 2006, quando eu ainda estava tomando o pé da situação, uma assessora entra na sala dizendo que tinha uma pessoa ali que queria invadir meu gabinete, etc. tal. E eu falei, calma, traz aí, vamos ver. E sentamos e conversamos. Direitos humanos acaba englobando quase tudo que a gente conversa, né? Pega no racismo, pega no tema da luta antimanicomial, pega nas diferenças com relação ao sexismo no Brasil, né?
O Marcos era uma das pessoas que puxava esse debate sobre o fato de uma profissão que tem 90% de mulheres ser tão masculinizada na sua condução, na sua direção, no seu ensino. Ele teve ousadias bastante interessantes, assim, quando fazíamos campanhas de direitos humanos, em frente ao Palácio da Presidência, ele colocou caixões e cruzes, com, claro, ele não assinaria embaixo, com ideias, junto com outras pessoas, Cecília Coimbra, Leôncio Camino, e para dizer que as nossas crianças não mereciam ser mortas, né? Para fazer uma manifestação contrária à violência que matava jovens nas periferias das grandes cidades. As críticas que ele trazia, no fundamental, eram corretas, então nós reconhecemos isso e criamos um empenho de trabalhar junto e trabalhamos muito esses 5 anos em que eu fui ministro. O trabalho dele, nesse sentido, expressa o trabalho do Conselho Federal de Psicologia naquele período. A questão de direitos humanos e saúde mental, então toda a resistência à velha concepção. Nós não precisamos ser corporativistas, nós não precisamos propor um ato psicológico para garantir que nós vamos ter espaço. Nós apenas precisamos afirmar que os brasileiros têm direitos de cidadania. E que os brasileiros são sujeitos, e de sujeito nós entendemos. Então, realmente um construtor de ferramenta, de políticas, pelo direito, pela justiça, pela igualdade e pela liberdade, porque o Marcos Vinícius também é uma síntese de múltiplas inspirações libertárias. E ele vinha num debate muito sério, mostrando a necessidade da gente ter um método pacificador para a sociedade brasileira. Quer dizer, nós podemos ter as maiores divergências, mas temos que superá-las no debate e não na imposição de uns sobre outros. Tinha uma capacidade de convencimento, de afirmação do que ele dizia, que assim, que atraía por demais a atenção das pessoas e sempre provocava alguma discussão. Ele criava determinadas formas assim, de construir o pensamento, determinadas expressões que elas tinham uma força muito grande dentro dela mesma, né? Então assim, e que ele conseguia com isso atrair a atenção das pessoas e ele nunca estava falando sozinho. Isso me parece uma coisa assim, original, surpreendente talvez, no Marcos Vinícius. Ele era uma pessoa, nesse sentido, bastante singular. Isso é negociar com o Estado, é definir o que a categoria, o que a profissão vai fazer dentro da política pública. Se a gente não define isso, definirão por nós. E definirão, muitas vezes, diferente do que nós, como grupo profissional, gostaríamos que fosse definido. Eu não diria que o Marcos foi um defensor das psicólogas. Ele foi um defensor de uma psicologia a serviço da sociedade, na direção da justiça, na direção da justiça social, na direção da igualdade. O Marcos Vinícius foi nosso parceiro na construção de um projeto que teve como método a organização da categoria e o debate com a categoria como forma de produção de referências, como forma de respostas às questões. Ele dizia, nós somos uma profissão que cresce e ou nós ampliamos nossos espaços de trabalho ou não tem futuro possível para a psicologia. Então nós vamos fazer um conselho que eu acho até hoje invejável. Tá? Nós vamos fazer um conselho com muita gente colaborando, nós vamos juntar gente nesse Brasil inteiro, nós vamos virar assim de 3, 4, 5 pessoinhas, nós vamos virar 600 no Brasil todo rapidamente. E vamos fazer um conselho assim voltado para os direitos humanos, voltado para o compromisso social da psicologia, voltado para o debate da questão da desigualdade social, que era algo muito importante
importante para o Marcos. Então ele trazia um pouco essa reflexão das políticas públicas, da inserção nas políticas públicas como uma exigência para a psicologia. Os primeiros passos do CREPOP, que é o Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas, é o Banco Social de Serviços. Então, pelo Banco Social de Serviços, nós colocávamos grupos de psicólogas e psicólogos em alguns setores das políticas públicas, mostrando como eles poderiam contribuir com aquela política pública. Eu diria que a meta dele era pensar uma outra psicologia e criar uma outra psicologia. Marcos, ele tinha um esforço assim, de desinstitucionalizar saberes, né? E de produzir reflexões, de produzir hipóteses. Então, era um espaço interrogativo, o próprio nome, né? Clínica com quê? É clínica escrito realmente com quê, né? E se pergunta com quê? Então, é uma interrogação que faz com que a gente pergunte que clínica é essa, né? Que clínica é essa sob a perspectiva da luta antimanicomial? Como se faz essa clínica? Que desafios ela tem? Como é que a gente pode pensar, né, nessa forma de lidar com esse outro em sofrimento psíquico? Nós não temos para cada patologia uma ética. Nós temos uma única direção ética para o cuidado, para a construção dos cuidados clínicos, que é respeito à autonomia do sujeito, que é a forma de conceber-se como profissional exclusivamente vinculado aos interesses do sujeito, e esse aspecto que acho também muito relevante, que é o cuidado que temos de colocar em exame as nossas próprias concepções subjetivas que interferem no cuidado que vamos oferecer. A América Latina queria o Marcos, o Brasil queria o Marcos em todos os seus cantos e em vários assuntos, né? Política pública, direitos humanos, luta antimanicomial, nos últimos tempos a questão da clínica muito fortemente, a questão da cultura, a questão epistemológica, a questão da desigualdade. Veja quantos campos ele botou o pé. Porque Marcos Vinicius é um brasileño muito latinoamericano e é um latinoamericano muito brasileño. Entonces, la psicología que él mostraba, su modo de pensar la psicología, de hacer la psicología, está asociada a la ruptura con esos modelos tradicionales, arcaicos, obsoletos, que son objeto no solo de la crítica, sino también son objeto de alguna manera de la superación. Para él la psicología era compromiso social, implicaba un compromiso social. Porque en el fondo el objetivo desde este punto de vista es ver a la disciplina como un elemento mediante el cual procurar el desarrollo de la persona y la sociedad en nuestros contextos sociales y principalmente latinoamericanos. Se chegasse, ele estava fazendo propostas muito especiais. Por exemplo, nós organizamos juntos, mas sempre com muita interferência dele, a União Latino-Americana de Entidades de Psicologia. A ULAPS sobrevive hoje sem nenhum apoio de algum Estado nacional, só na base do interesse dos profissionais de psicologia em construir um pensamento que não seja repetição do pensamento europeu e estadunidense na psicologia, por exemplo. A latino-americanidade não estava posta como uma questão epistemológica. Ela entrava mais como um campo de mesma história, nós vivemos as mesmas coisas, isso nos identifica, isso de alguma forma possibilita uma identidade entre nós, né? Estava posto muito mais dessa forma do que como um crivo, como um elemento da epistemologia do sujeito psicológico que nasce na América Latina. Então, acho que ele fazia esse movimento, né? Como a gente ia fazendo as pontes com os outros coletivos que nos unem e os coletivos da América Latina eram, então, nesse momento, para ele, um caminho essencial, um caminho necessário para nós. Entendemos que marcou a psicologia brasileira com suas palavras, com seus pensamentos, com sua ideia de juntar-se, de unir-se,
para entre todos los psicólogos poder realizar mucho en su país y en América Latina. Um dos legados muito importantes é esse legado do fazer coletivo. Porque o legado dele é esse, é de a fila anda. Então, ele queria que a gente fosse capaz de soltar as amarras e deixar e acompanhar a realidade. Mas, ao mesmo tempo, ele era uma pessoa assim que tinha um grande amor à vida, tinha uma grande paixão de viver, né? O maior legado de Marcos é a amizade. É a amizade pela vida, é a amizade pela liberdade, né? E o gosto pelas relações. E aposta no vínculo e, por que não dizer, aposta no amor. Porque a presença do Marcos dentro do conselho, às vezes ele aparecia com o seu chapéu, né? E ele... eu te via assim, a gente passava o Marcos, você tá aqui, né? Ele falava muito alto, eu dizia que a voz dele era tão forte que ela atingia as lágrimas. E as lágrimas caíam assim, mesmo que a gente não quisesse, né? Porque ele era sempre uma pessoa muito forte, muito firme, muito corajosa nas críticas que fazia. Então, nesse sentido, eu queria lembrar essas coisas como alguém que deixa marca e que nós vamos seguir inspirados por essa energia. As pessoas o adoravam, né? Eu aliás, não conheço nenhuma pessoa que tenha conhecido o Marcos e que não tenha ficado fã dele, né? Ele é uma pessoa extraordinária. Bruxo da saúde mental na Bahia, né? Odiado por muitos, adorado também por muitos. E assim, esse forasteiro, como muitos chamam, incômodo, como muitos chamam, foi assim, talvez é o que a gente mais tem de agradecer nessa Bahia. Nós temos muitos ensinamentos, muitas coisas produzidas por ele que nos ajudam a prosseguir. Foi essa sensação que ficou. O que nós vamos fazer daqui para frente? Porque, no certo sentido, é isso. Quando a gente olhava para trás, todas as boas ideias, todos os grandes projetos, tem a mão do Marcos. Eu costumo dizer que Marcos foi um divisor de águas na minha formação, não só como profissional, mas como ser humano. E ele tem uma frase, né, que ele fala: se quero o outro comigo, fraco, cansado, eu tenho que abrir as portas do meu coração. Sou muito orgulhosa, assim, acho que foi muito bonito, assim, olhar, dar um conforto, né, você olhar para isso e ver que ficou muita coisa. O poder de convocação não é só de gritar na porta chamando as pessoas, não. O poder de convocação é saber quantas pessoas respondem. Quantas pessoas respondem ao chamado.